Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme o horário em que estas imagens estão chegando aí na tua tela, para tu que está nos assistindo pela primeira vez, você é bem-vindo ao canal Construindo Conhecimento. Se inscreva e aperte o sininho da notificação e deixe o seu comentário ali embaixo. Então, o Construindo Conhecimento tem a honra e prazer de convidar o nosso colega e irmão Mamadou Nanqui, ele que é historiador e também se formou em curso de Humanidades aqui pela Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, vamos ter uma pequena conversa com ele sobre a pacificação, a campanha de pacificação no atual território da Guiné-Bissau. Vamos falar mais dos bijagós. Então, para tu que não sabe, a Guiné-Bissau é um país africano situado na costa ocidental. Se tornou independente em 1973, após 11 anos de luta contra o colonialismo português. Então, é disso que vamos falar. Muito obrigado, Nanqui, pode se apresentar. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do espaço onde as pessoas estão nos assistir neste momento. Bom, a nossa primeira questão será porque, na verdade, muitas pessoas pensam que o colonialismo começou desde 1500, mas, na verdade, o colonialismo começou a partir depois da conferência feita em Berlim, que todo mundo já conhece, né? Então, a nossa primeira questão que vamos fazer ao nosso convidado, será que havia um contato entre os portugueses e os povos nativos, né, no atual Guiné-Bissau? Sabendo que muitas pessoas dizem que a historiografia europeia sempre enfatiza que descobriram, na historiografia europeia, né, descobriram a África, descobriram todas essas coisas, eles levaram a civilização, essas coisas. Então, será que havia um contato, assim, digamos assim, antes da Conferência de Berlim, em especial dos bijagós? Então, agradeço. Muito obrigado pela oportunidade que estou tendo agora de partilhar o meu conhecimento convosco. Eu acho que isso é verdade, de que antes da Conferência de Berlim, os portugueses, ou seja, o colonialismo, tiveram contato com os nativos. Porque só, vejamos bem, vamos falar um pouco de Senegâmbia, que está aproximadamente do nosso território, que é a Guiné-Bissau, que fica situado na costa ocidental africana. Quando se fala de Senegâmbia, estamos a falar de 6 países. Há uma questão que existia desde antes, agora está vigorando. Por exemplo, a questão de livre circulação e bem das pessoas. Isso, de fato, aconteceu desde muito tempo, quando aquela região era chamada de Senegâmbia, e onde as pessoas circulavam de um lado para o outro, porque não havia aquela divisão do território na altura. Então, os grupos étnicos partilhavam uns aos outros, mas com a chegada, primeiramente, na Senegâmbia, as pessoas que chegaram são os árabes. Os árabes chegaram lá e tiveram contato. Mais tarde chegaram os portugueses. Antes dos portugueses, os árabes os árabes chegaram lá. Os árabes com o intuito, de facto, de fazer os comércios e também evangelizar as pessoas. Então, com esse intuito, os árabes estavam na Senegâmbia. Mas com a chegada do colonialismo, ainda bem dos portugueses, que era o André Almeida, que é o grande conhecedor daquela região, então, e ele começou de fato a criar intriga entre os nativos com os árabes, porque queria para que os nativos expulsassem os árabes e para que eles pudessem de facto ter mais acesso com os nativos. Então, isso de facto aconteceu. Os nativos acabaram de acreditar nos árabes, acreditaram nos portugueses. Então, com isso, os portugueses entraram no atual território, que é Guiné-Bissau. Mas a Guiné-Bissau não era Guiné-Bissau, era chamada Guineó. Guineó quer dizer terra dos pretos, porque naquela altura os árabes marroquinos tiveram contato com os mandingas na Rio Níger. Com este contato, os árabes acharam que os mandingas eram pretos, eram chamados Guineão, ali que surgiu o nome de Guiné.
Então, o Bissau surgiu a partir do grupo étnico chamado os Papés. Ali era chamado Bissarsum, terra do Bissarsum. Então, mais ou menos, é isso que os portugueses conseguiram de facto ter contato com os nativos antes da Conferência de Berlim. Então, o que o Mamadou falou é muito importante para entendermos, né? Porque muitas pessoas pensam que, como o vídeo que eu fiz, a entrevista que a gente fez com a professora, a doutora Larissa, né? Então, as pessoas pensam que a África estava isolada, não havia contato com o exterior, o que é uma grande mentira, né, na verdade. Porque, como podemos reparar na fala do Mamadou, os árabes já tinham contato com esses povos da África Ocidental, antes dos próprios portugueses, eles chegaram depois. Então, isso é muito importante, porque já havia comércio entre África Ocidental, África Austral, com outros lados do mundo. Então, a nossa segunda questão será que, após a Conferência de Berlim, né, qual seria, porque depois da Conferência de Berlim, essas potências europeias queriam o quê? Dominar os territórios africanos como algo já legítimo, né? Como a propriedade deles, na verdade. Então, qual foi a reação dos povos nativos, em especial dos Bijagós? Bom, falando sobre isso, é importante salientar que os portugueses fizeram tudo para não deixar a colônia. Os portugueses, em várias narrativas historiográficas, chegaram a Rio Guiné a partir de 1446. Vários disseram isso. Então, quando chegaram lá, tiveram contatos com os manjacos. Então, com esse contato, os portugueses começaram a espalhar, por exemplo, o Rio Coroval, Rio Jeba, e mais tarde, ali também que saiu propriamente quem descobriu, ou seja, quem chegou no Brasil, na Cabo Verde, que era Antônio Noli e Diego Melo. Então, e eles saíram da mesma trajetória e foram para o Rio Coroval, depois passaram para o Rio Jeba e posteriormente chegaram a Cabo Verde. É bom salientar que os nossos países não foram descobertos pelos colonialismo. É bem, porque os nativos que lá estão são as pessoas que estavam lá, são as pessoas que viviam lá. Como é que uma outra pessoa vai chegar dizendo que eu descobri este espaço? Isso de facto é inacreditável, porque as pessoas que estavam lá são as pessoas que viviam lá. Então os portugueses, quando chegaram, tiveram contato com os Bijagó. Os Bijagó é o primeiro grupo étnico que tiveram conflito com os portugueses. É o último grupo étnico também que tiveram conflito com os portugueses. Nesse primeiro contato foi em 1900, quando os portugueses chegaram concretamente na ilha de Canhabaque. Então, quando chegaram na ilha de Canhabaque, queriam de facto instalar um posto militar. Este posto militar forma de facto controlar os Bijagó. Só que os Bijagó não permitiram isso. 2 semanas depois, os Bijagós fizeram uma reação. Essa reação expulsaram propriamente o colonialismo português na altura. O colonialismo é obrigado a sair, montar a administração colonial em Bulama. É bom salientar também o Bulama, como é que surge o nome de Bulama. O nome de Bulama surgiu a partir de um grupo étnico chamado os Biafadas. Os Biafadas chamavam Bulama Yabré. Bulama Yabré quer dizer havia muitos mortos. Yabré quer dizer muito, Bulama é morto em Biafara. Então, quando os portugueses chegaram, instalaram a administração colonial. Ali começaram a pensar como é que vão de facto desmantelar os Bijagó. Então tentaram em 1903, foram de novo para lá. Só que houve a resistência mesmo. A partir dali os portugueses começaram a pensar para que os Bijagó começassem a pagar imposto de palhota. Imposto de palhota. Então, mais tarde vamos explicar isso, porque ele vai perguntar isso. Então, imposto de palhota, os Bijagó rejeitaram que não vão pagar. Os portugueses logo começaram a pensar como é que vão fazer uma nova ataque. Esse ataque, o segundo ataque, aconteceu a partir de 1917. Então, com esse ataque, o governador que estava na altura e era o vice-cônsul
francês, disse de que de facto esse ataque levou morte vários portugueses e também vários feridos. Então os portugueses não ficaram satisfeitos. Como é que uma pessoa que não tem tanto armamento e vai nos de facto desafiar, nós que temos vários tipos de armas e não conseguimos de facto derrotar estes grupos étnicos? Voltaram e começaram a preparar uma nova ataque para desencadear contra os Bijagó. Bom, como ele explicou, para você que não sabe, né, para tu que não conhece a Guiné, então os Bijagós é um grupo étnico, né, que habita na zona insular do país. Como referi antes, né, a Guiné-Bissau tem parte, acho que não falei sobre isso, a Guiné-Bissau tem parte continental e tem parte insular. Então, a parte insular é composta por 88 ilhas e ilhéus. Então, nessas ilhas, é lá que habita um grupo étnico chamado os Bijagós. Então, esse grupo étnico que fica também muito isolado do continente, isso também acho que facilitou essa revolta deles contra os portugueses. Então, isso é muito importante salientar aqui. Então, vamos falar, como ele explicou, queremos saber um pouco o que foi um imposto de palhota e captação, né, na verdade, para ele explicar um pouquinho o que foi um imposto de palhota. Falando do imposto de palhota, precisamos dar a continuidade. Imposto de palhota. Quando os portugueses foram derrotados a partir de 1917, então começaram a preparar e fazendo uma nova ataque. A partir de 1925, os portugueses fizeram um novo ataque. Mas para que os portugueses fizeram esse ataque, são obrigados a procurar auxiliares. Auxiliares são pessoas nativos, mas que não pertencem ao grupo étnico dos Bijagó. Eram os fulas. Os fulas que eram trazidos para ser auxiliares dos portugueses eram Mamadou Ly. Mamadou Ly é de Gabo, e Mundu é de Bafata e Bongo é de Badora. São as pessoas que foram trazidas pelos portugueses para facilitar a invasão contra os Bijagó. Então, nessa invasão, os portugueses prepararam. Só os portugueses foram 1.700 homens. Para os auxiliares, que eram os africanos que ajudavam os portugueses para fazer a guerra contra outros grupos étnicos, eram 1.500. Nesses auxiliares estavam sendo liderados pelo Mamadou Ly. Então, quando chegaram lá, fizeram um ataque, os Bijagós foram derrotados, porque o intuito dos portugueses era derrotar os Bijagó e para que colocassem imposto militar a partir de duas ilhas, que era local estratégico para os Bijagó, era Biné e era Noré. Mais tarde foram anexados João Vera, que é uma outra ilha. É uma ilhota, né? É uma ilhota, exato. Foram colocados mais tarde como o espaço que vão colocar a instalação militar do colonialismo português. Então, com isso, os Bijagós foram derrotados, mas continuaram ainda fazendo a resistência. Espalharam, deixaram as casas. As casas, imposto palhota quer dizer imposto pagando cada casa, as pessoas deveriam pagar imposto. Então, isso que era chamado imposto de palhota. Quer dizer imposto das casas, deve ser pago. Então, com isso, os portugueses cada casa devia pagar imposto. Exato, cada casa deveria pagar imposto. Então, é isso que os portugueses colocaram na altura para que os nativos pagavam isso. Só que, e também e eles chamavam os nativos de gentios. Gentios, né? Exato. Isso também pode recordar, né? São gentios esses povos, né? Gentios eram os povos nativos. São os nomes propriamente os colonialismos colocaram para propriamente os nativos. Acho que índios também, né? Os índios também eram. Os povos também nativos da África, também muitos, eram chamados de índios, né? Exato. Para ter uma ideia, né? Porque são os povos considerados que não têm escola, são os povos que não têm, por exemplo, tanta coisas, problemas de luz, energia, água e outras coisas.
Então, esses povos, eles Que consideravam não tinham uma civilização. uma civilização, obviamente. Não tinha cultura. Exato, não tinha cultura, porque obviamente o objetivo deles é, de facto, colocar a civilização para que estes povos possam ser civilizados. É isso que era o intuito dos portugueses. Isso aí. Então, como ouvimos, né? Essa ideia de botar a civilização, que os africanos não são civilizados, vamos levar a nossa cultura. Então, essa ideia, a nossa religião, né? Isso aí. Então, chegou um momento em que os próprios bijagós, esses povos, né? Não conseguiam mais resistir, na verdade. Então, como ele nos falou, né? O que motivou essa derrota dos bijagós? Acho que a derrota dos bijagós foi o final da campanha da pacificação, né? Não, mas não foi final, bem. Os bijagós continuaram ainda a resistir. Continuaram, né? A derrota aconteceu porque os portugueses aliaram com os nativos, mas que não era pertencia ao grupo étnico bijagó. Exato, exato. Outros grupos étnicos, né? Porque sabemos que sempre os colonialismos aproveitavam de facto essa oportunidade de fazer divisão dentro dos grupos étnicos e depois tirar proveitos. E é isso que eles fizeram também. Porque essa ideia de dividir para governar. Melhor reinar, dividir e melhor reinar. É isso que eles fizeram também contra os bijagó. Então isso de facto acabou de acontecer. Os bijagó foram derrotados. Mas a pergunta que se faz mesmo, será que essa derrota os bijagó de facto resistiram? Usaram os braços? Não, os bijagó continuaram a resistir. Resistiram bastante. Nessa resistência usaram uma outra estratégia. Para não ficar nas casas, espalharam pelas matas. Continuaram a fazer a resistência e disseram que não vão pagar imposto. Porque para os portugueses não vão pagar imposto. Isso aí é muito porque também depois disso, que essa resistência que as pessoas, porque muitas pessoas pensam que os portugueses chegaram na África, não só os portugueses, os franceses, europeus em geral, né? Quando chegaram na África, os povos nativos ficaram de braços cruzados. Não, as pessoas resistiram, tentaram acabar com a colonização, na verdade. Então, aconteceu, porque também, depois dessa derrota dos bijagós, anos depois, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a luta pela independência, né? Exato, mas antes disso, porque é bom salientar que quando os bijagó foram derrotados, mas não desistiram, continuaram a fazer, e surgiu outro elemento para os portugueses, que era imposto de captação, né? Captação. Imposto de captação. O que quer dizer imposto de captação? Imposto de captação quer dizer, em vez de pagar imposto das casas, então vamos cobrar agora imposto das pessoas. Cada pessoa deveria pagar imposto individualmente, porque como os nativos espalharam deixaram as casas, as pessoas não estão em casa, então usaram a estratégia para que pagaram imposto de captação, porque as pessoas deveriam pagar isso. Então são estratégias usadas pelo colonialismo, forma de fazer o nativo pagar imposto obrigatoriamente. Então outro elemento que é importante nisso é que os bijagós continuaram a resistir. Mas o que aconteceu mais tarde? Os portugueses colocaram uma proposta. Qualquer que seja o bijagó, naquela altura os bijagós já foram dominados totalmente. Qualquer que seja o bijagó que queria sair da ilha, deveria de facto marcar a presença na administração colonial, explicando por que ele vai sair da ilha. Fazer um registro. Um registro, exato. E vão ser anotar o fulano está no dia tal, saiu da ilha, vai regressar no dia tal. Caso esta pessoa não voltasse naquele dia que ele tinha colocado no registro, vai ser punido de uma forma severa. Então, outros elementos também que mais tarde foram causados, que os portugueses de facto tornaram os bijagó como se fossem as pessoas inúteis, posso dizer assim, colocando medalha nas gargantas dos portugueses, como se fossem dos nativos, como se fossem uns animais. Exato, disseram que naquela medalha estava escrito Guiné Portuguesa.
qualquer que seja Bijagô que atingia 18 anos, é obrigado a ter aquela medalha e também é obrigado a declarar caso queira sair da ilha. Isso é importante, é por isso que é importante conhecermos a nossa história, porque na verdade essas histórias, essas coisas, esse acontecimento do passado, muitos de nós na Guiné não sabemos sobre isso. Isso faz parte de nós, é a nossa história. Então é importante que tu assiste, fique aqui, sempre assiste. Nunca é demais tirar um tempo, uns 20, 30 minutos para assistir uma entrevista. Essas conversas que temos aqui com professores e licenciados, assim, graduados aqui da universidade, alunos, é muito importante. É muito importante. Muitas pessoas, às vezes, as pessoas têm preguiça de pegar um texto assim para ler, mas para escutar um vídeo é muito fácil para muitas pessoas. É por isso que optamos por esse via também, de gravar entrevistas. Então o Mamadou, a gente aproveitou ele, porque daqui a nada vai para Portugal, vai fazer o seu mestrado em Portugal. Exato. Então a gente aproveitou falar com ele e a gente nunca vamos sempre ter contato com ele. Talvez podemos gravar outra entrevista via live, assim, talvez pode ser também. É verdade como ele está dizendo, né? E é importante nós conhecermos as nossas histórias, porque precisamos conhecer as histórias dos nossos países. Nós não podemos dizer de que sou guineense, não conheço a história da Guiné. É complicado, por isso que eu sempre defendo de que a história da Guiné deve ser colocada nas escolas. As pessoas devem aprender. Não podemos ficar só aprendendo a história da Europa, precisamos conhecer a nossa história. Por exemplo, podemos lançar uma pergunta, perguntando certas coisas. Poucas pessoas que vão conseguir responder isso, porque há muita coisa que nós devemos aproveitar da nossa história. Por isso que eu falo sempre para alguns colegas. Por exemplo, hoje em dia, vários historiadores ou vários estudiosos falam, por exemplo, de Cabo. O Cabo, as pessoas falam somente do conflito entre os fulas e mandingas, mas tem várias coisas que devem ser aproveitadas lá. Vou-vos dizer uma coisa que é importante. Por exemplo, o caso de Tenembá. O que é Tenembá? Tenembá é uma mulher que saiu do Mali, que foi expulso no Mali, chegou na Guiné-Bissau, no Cabo, e depois deu luz a 3 mulheres, a 3 meninas. Essas mulheres, uma era chamada de Balaba, Tenkara e Uzama. E esses 3 mulheres que mais tarde surgiram alguns, por exemplo, os nomes, ou seja, apelidos eram chamados Nhancho. O que é Nhancho? Quer dizer os apelidos dos guerreiros. Por exemplo, Mane, Jassi, Sagna, Jamban, Sani, são os chamados apelidos dos guerreiros. São as pessoas que de facto são robustos em termos da guerra. Então precisamos conhecer as nossas histórias. E também as nossas histórias estão confusas mesmo. Porque, contudo, na história coloca-se que não existe história verdadeira. Existem as histórias, existem as verdades. Também outra coisa, devemos entender que um historiador não é contador da história, mas é um interpretador, é um analista que sabe de facto fazer a transição das coisas, entendendo o que aconteceu neste período, como é que transitou-se para outro período, entendendo esta transformação da sociedade a partir de... Mas muitas pessoas colocam o historiador como se fosse, por isso que a história está dividida. História com H, a história real, é o facto acontecido. História com E, é história imaginária, é uma fictícia, uma imaginação. Então é necessário conhecermos a nossa história. Convido-vos a participar, sempre dando um like neste canal e para que vocês possam de facto beneficiar das nossas histórias. Porque temos vários estudantes que vão estando aqui para trazer aquilo que eles estão adquirindo, porque há necessidade de conhecermos a nossa história. O historiador não é contador de história, mas é um interpretador, é um analista, é um cientista social. Bom, muito obrigado para tu que nos assistiu até agora. Agradecemos muito ao nosso irmão Mamadou
Desejamos muita sorte para ele, ele que vai já para Portugal, acho que sim. E desejamos muita sorte e que tudo corra bem. Vamos estar aqui torcendo para ele também, como o nosso grande historiador guinense, o nosso orgulho também, como vocês podem perceber, né? É isso aí, a história é a nossa identidade. É importante conhecermos as nossas histórias. Não vamos somente continuar a estudar a história da Europa. Por que fala da história da Europa? Porque os europeus escreveram sobre nós, dizendo, não, os africanos são assim e tal. Não, nós sabemos de nós, sabemos quem somos. Então é importante transmitirmos o que somos para os nossos filhos. Exato. Contar a história dos nossos antepassados. Isso aí. Muito obrigado. Se inscreva, compartilhe o vídeo. Muito obrigado e até mais. Obrigado, meu. Estamos juntos.